João capítulo 15, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Tem aqui no telão? Tem? Vou colocar. João 15, do 1 ao 7. Vamos ler todos juntos, irmãos? Quando colocar aqui, me avisa. Colocou? Então vamos ler todos juntos. Você que consegue enxergar aqui. Vamos ler todos juntos. Do 3, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele acorta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Muito bem. Alguém Tá bom. não permanecer, Amém. secará, e o apanharão, lançarão no fogo e o queimam. Já passou o 7? É agora. Vai lá. Então no 3, todo mundo no 7. Vai lá. 1, 2, 3. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será feito. Muito bem. Queridos, sempre houve o desejo de Deus de estar em um relacionamento profundo e duradouro com o homem. Todos nós sabemos que por causa do pecado, este relacionamento ficou afetado, ficou comprometido. Pois a Bíblia diz que as nossas iniquidades, Isaías 59, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O pecado nos separou. O pecado nos separa de Deus. Mas o desejo de Deus sempre foi de querer estar perto, e não somente perto, mas em nós. E nós vemos esta declaração nas palavras do Filho de Deus, o próprio Jesus. Ele vai dizer aqui em João 15, que Ele é a videira verdadeira. Ele está dando um exemplo, fazendo um exemplo de uma árvore, da videira, de um fruto, uma árvore frutífera, para que fique mais fácil a compreensão. E ele vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. E ele está dizendo para nos mostrar que a vara, ela precisa estar ligado à videira, pois se ela não estiver ligado à videira, já não faz mais sentido algum ser uma vara de videira ou não, porque não haverá frutos nela.
Uma vara de videira só realmente é uma vara importante, ou uma vara que realmente desfruta de algo se ela estiver na videira. E Jesus vai mostrar, vai nos ensinar que essa vara, ou essas varas, somos nós. E Ele vai mostrar que há um desejo de Deus, que nós estejamos ligados em Cristo. Mas Ele enfatiza que nós temos que permanecer. Permanecer aqui, irmãos, talvez esteja um pouco longe da realidade de alguns. Porque permanecer aqui é um sentido de eu estar nele e ele em mim. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso. Quando Paulo diz, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mostrando que as suas vontades, os seus desejos, os seus prazeres, os seus sonhos estão totalmente em Deus. Ele não faz mais nada se Deus não aprovar, se Deus não estiver no controle, na direção. Quando Paulo declara essas palavras, eu já não vivo mais, isso está diretamente ligado, irmãos, aos nossos pensamentos e desejos. Porque o que revela, o que mostra que nós estamos vivos é que nós ainda pensamos, é que nós ainda reagimos, ou que nós ainda agimos de alguma forma. Se você pensa, então você existe. E sinal dessa existência, o sinal dessa existência de Deus em nós, é que agora eu já não penso mais com os meus pensamentos. Agora eu penso com os pensamentos de Deus. Pois eu já não vivo mais. Eu não existo mais por mim mesmo. É Ele que vive em mim. Se é Ele que vive em mim, então os meus pensamentos são os pensamentos de Deus. E me parece que nós só vivemos ligado em Deus em espaços curtos do nosso dia a dia, naquele pequeno momento de oração, e ali então nós estamos em Deus, ligados em Deus, conectados com Deus. Ou quem sabe nesse pequeno tempo que passamos também aqui na igreja, cultuando, louvando, adorando, ouvindo a palavra, e olha que ainda assim alguns de nós se desligamos facilmente com a criança que passa, com o irmão que caminha, ou com alguma coisa que acontece, tira a nossa atenção. Por quê? Porque a nossa mente vagueia. Se mesmo aqui nós vagueamos, a nossa mente ela voa, ela vai longe. Vê lá então, irmãos, quando nós saímos daqui, ou nós saímos da oração pela manhã, ou pela madrugada, ou pela noite, seja o momento que você escolheu para orar. Como que está então a nossa mente no trabalho? Como está então a nossa mente no dia a dia, nas conversas com os amigos? Do que falamos? O que comunicamos? O que sai da nossa boca? Não é? Porque se eu penso como Deus, eu falo como Deus. Se os meus pensamentos são os pensamentos de Deus, como a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo, a tua mente é a mente de Cristo. Então o que eu penso?
Os meus comportamentos são os comportamentos de Deus. A minha fala é a fala de Deus. As minhas atitudes, elas são atitudes de Deus, porque eu sou cativo, a minha mente é levada cativa a pensar o que Deus pensa. Mas quando nós andamos desconectado da videira, o ramo não produz. O ramo não pode produzir de si mesmo. No capítulo 5, versículo 5 do capítulo 15, Jesus vai dizer: sem mim vocês não poderão fazer nada. Se vocês não estiverem ligados na videira, vocês não poderão produzir, porque vocês só produzirão, vocês só terão capacidade de produzir. Isso fala de criar, isso fala de multiplicar, isso fala de acrescentar algo. Se vocês estiverem ligados em mim, por que ele está dizendo isso? Porque se eu estiver ligado nele, a minha mente está completamente sendo guiada e dirigida por Deus. Portanto, eu consigo criar, desenvolver, avançar. Eu sei como resolver problemas, eu sei como lidar com as adversidades. Eu não chuto balde, como dizem por aí. Eu não quebro tudo, eu não xingo, eu não murmuro. Por quê? Porque eu não sou guiado pela minha mente, eu sou guiado pela mente de Deus. Então eu me comporto como Deus se comporta. Eu reajo às situações como Deus reage. Eu me comunico como Deus se comunica. Por quê? Porque eu estou sendo guiado por Deus. Então Jesus vai dizer: permanecei em mim e eu nele. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Veja que é uma via de mão dupla. Ele vai dizer: eu só posso estar em você se você decidir estar em mim. Pois se eu não decido estar em Deus, então Ele não estará em mim. E Ele não estará em mim não é porque Ele não quer. Ele não estará em mim porque nós o rejeitamos ou o desprezamos de alguma forma. Ou porque nós não nos ligamos a Ele de alguma forma. Observe bem isso. Ele está dizendo: se vocês permanecerem em mim, então eu permanecerei em vocês. Então o que ele está nos mostrando? Quando é que nós estamos ligados a Deus? Porque se ele disse permaneça, é porque em algum momento não estamos permanecendo. Em algum momento nos desligamos. Em algum momento nos desconectamos. Então qual é o momento que estamos conectados? Então aqui estamos conectados, amém? Amém, irmãos? Quantos estão ligados em Deus aqui? Então aqui estamos ligados, mas ele disse para mim, disse para você: ei, mas você precisa permanecer ligado. Então não é só aqui. Quando vocês forem embora, permaneçam. Então quando vocês estiverem orando, e vocês então estão conectados, mas depois que saírem da oração, permaneçam conectados, permaneçam ligados, permaneçam em mim. Então lá no trânsito, depois que você saiu de casa, foi para o trabalho, saiu da oração, foi para o trabalho, e lá no trânsito, tudo está acontecendo, muitas coisas à sua volta, uma pessoa fechando lá no trabalho, problemas para resolver, mas você continua ligado. E se você continua ligado, então você consegue produzir frutos. Por quê? Porque você não desconecta, você não desliga. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. Então a decisão de permanecer é minha. É lógico que em algum momento eu vou tirar a minha concentração por causa das
as situações que estão à minha volta, mas eu sempre tenho que estar trazendo à minha memória, eu continuo em Deus. Deus, eu estou aqui, tá? Pastor, mas eu estou lá no trabalho. Sim, se concentre lá no seu trabalho, mas em vez em quando, Deus, eu ainda estou aqui. Aí dá 11 da manhã, você saiu da oração, foi para o trabalho, e dá 11 da manhã você está dizendo, Deus, eu ainda estou aqui. Aí Jesus está dizendo, se você está, eu estou também. E aí você vai almoçar, aí você diz, Senhor, eu continuo aqui. Ele diz, eu também. Deu 2 da tarde, tá lá, você volta para o trabalho, aí você diz, Senhor, eu continuo aqui. Ele disse, eu também continuo, nós estamos juntos. Você está em mim, eu estou em você. Continua, continua. E você vai dormir, e quando você vai dormir, você diz, Senhor, eu permaneço. Ele diz, e eu também. Você vai passar todo o seu dia, mas você não vai desconectar de Deus. Você não vai se desligar, você vai permanecer. Então, quando eu permaneço, eu controlo as minhas emoções. Quando eu permaneço em Deus, eu controlo o que eu falo. Quando eu permaneço em Deus, eu estou sempre vigilante. Quando eu permaneço em Deus, eu não deixo ser levado pelas obras do diabo, porque o diabo vai tentar criar as ciladas, mas eu estou ligado em Deus, eu estou olhando e estou dizendo, eu sei que Satanás está aí, porque eu estou ligado, estou sempre ligado. E aí ele vai dizer, e se vós permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então algo precisa estar em nós. A palavra, diga comigo, a palavra, diga mais forte, a palavra é o conhecimento de Deus em mim. Diga, a palavra é a vontade de Deus em mim. Então, como que eu faço para manter ou para guardar a palavra de Deus? Então eu preciso ter contato com a palavra. Nós estamos esse mês lendo Salmos, os capítulos de Salmos bem pequenininhos, acabam bem rápido a leitura. Então, alguém que ama a Deus e alguém que é sábio, inteligente, ele está lendo 3, 4 de uma vez só. Aí ele diz, pastor, era só 30, mas eu vou ler tudo. Por quê? Porque eu sei que se eu tiver o conhecimento de Deus, se as palavras de Deus estiverem em mim, eu estarei nele, e eu conhecerei quais são as suas vontades. Com qual objetivo, pastor? Porque se eu sei qual é a vontade de Deus, então em João 15, ele vai dizer, se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permaneceres em mim, pedireis o que quiseres. Por que eu posso pedir o que eu quero? Quando a palavra permanece em mim, porque quando a palavra permanece em mim e eu permaneço em Deus, eu te garanto, jamais, nunca, nós oraremos uma oração que não seja da vontade de Deus. Se eu sei o que Deus tem para a minha vida, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se eu sei o que Deus tem para a minha vida ministerial, será que eu vou fazer uma oração contrária àquilo que Deus tem para a minha vida ministerial? Se há anos atrás Deus me chamou e Ele disse para mim, você pregará a minha palavra, será que eu preciso orar para dizer para Deus, Senhor, será que o Senhor me permite passar algum tempo sem pregar? Essa é a vontade de Deus? Sim ou não? Então para que eu vou orar? Porque se a palavra de Deus está em mim, e ela aquece o meu coração, a minha alma, e eu estou nele, então eu não vou orar contrário à sua vontade, mas eu vou continuar acrescentando na minha oração aquilo que já é a sua vontade para a minha vida. Então, se eu estou orando, 1 João 1,5, se orarmos segundo a tua vontade, sabemos que Ele nos atende.
Então, se oramos segundo a tua vontade, eu sei que Ele me ouve e Ele me atende. E por que eu oro segundo a sua vontade? Porque as tuas palavras estão em mim, e eu sei qual é a tua vontade, porque na sua palavra está tudo que Deus pensa, tudo que Deus quer, está na palavra. Um cristão que não tem contato com a palavra, ele jamais conseguirá orar a vontade de Deus, porque ele não conhece a vontade de Deus. Mas Deus tem uma vontade para você, Deus tem uma vontade para nós, Deus tem uma direção para a tua família, Deus tem uma direção para os teus negócios, Deus tem uma direção para a tua casa, para os teus filhos. Procure na palavra qual é a vontade, se alinhe com esta vontade, e sabendo qual é a vontade, então ora, porque quando você orar, a Bíblia diz: pedireis o que quiseres, e será feito. Agora escute, tem orações que nós fazemos, que são orações como se nós não estivéssemos em Deus. Entenda isso. Quando eu estou em Deus, e quando as suas palavras estão em mim, eu oro a sua vontade. Mas quando eu não oro a sua vontade, são orações que parecem que eu não estou em Deus. Parece que eu estou fora de Deus. Eu vou te dar um exemplo de orações que parecem que nós oramos, e quando oramos, é claro que nós estamos fora de Deus. O Senhor vai ensinar, ainda em João no capítulo 6, quando a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que haveis de comer ou beber, nem mesmo o que haveis de vestir, ou com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos. Ele está dizendo, porque assim faz os pagãos. Olha para o teu irmão e diga: o não crente, diga, aquele que não conhece a Deus, ele ora pedindo comida, bebida, vestimenta, se preocupando com o dia de amanhã. Ele está dizendo para Deus assim, ó: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar aquela conta amanhã. Alguma coisa vai mexer com você agora aqui. Algo vai mudar dentro de você a partir de hoje. Porque quando eu oro do lado de fora de Deus, quando eu não estou em Deus, eu estou olhando para Deus, olhando para Ele, como se Ele estivesse lá em cima e eu estivesse aqui embaixo. Eu dissesse para Ele assim: Deus, por favor, eu não tenho nem condições de pagar a água e a luz amanhã. Ele está lá longe e eu estou lá embaixo. Aí Ele vai dizer: não ora assim, quem ora assim são os pagãos. Pastor, mas o problema está lá. Aí Ele nos ensinou a fazer diferente. Ele nos ensinou a mudar de posição. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas o que é então o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder. Então eu não devo me preocupar com a comida, com a bebida, ou com a conta de amanhã. Eu tenho que me preocupar estar em Deus. Então como que eu resolvo o problema? Que Ele estará lá amanhã. Quando o amanhã chegar, o problema estará lá. Você vai resolver o problema como Deus resolve. Você não vai resolver o problema como os pagãos resolvem, porque os pagãos ficam pedindo de fora de Deus. Mas alguém que está em Deus age diferente. Escute isso que eu vou lhe dizer. Deus chama Moisés, e quando Deus chama Moisés, lá no capítulo 3 de Êxodo, Deus começa a ensinar a Moisés algumas coisas que ele precisa aprender a lidar.
Lá no capítulo 3, quando Moisés sobe ao monte e ele vê a sarça ardendo em fogo, ele disse: eu virarei para lá para ver esta visão. E quando ele se achegou ali, o Senhor começa a falar com ele. Deus dá uma ordem a ele dizendo: Moisés, eu vou te levar de volta para o Egito, para que você liberte o meu povo. E o Moisés vai dizer: Senhor, mas como eu vou fazer isso? Eu vou falar o quê? Eles não vão acreditar em mim. Veja a oração do lado de fora. Deus está lá longe e Moisés está lá embaixo. Aí Deus fala para ele assim: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele diz: é um cajado. Ele diz: então joga no chão esse cajado, Moisés. E quando ele joga no chão, vira uma serpente. E Moisés começa a fugir da serpente. Fugir da serpente. Porque é assim que nós fazemos quando nós estamos longe ou fora de Deus. Nós fugimos. Nós fugimos dos problemas. Nós nos amedrontamos com os problemas. Mas Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, para! Ele diz assim: pega de novo na serpente, Moisés. E quando Moisés pega na serpente, vira cajado de novo. O que Deus está fazendo? Deus está ensinando Moisés a ver como Deus vê, a falar como Deus fala, a agir como Deus age. Deus está treinando Moisés. Moisés, então é assim que resolve, Moisés. É assim que você faz. Quando você vê a serpente, você não foge, você pega com a mão e diz para ela: quieta, quieta, fique quieta. Ah, é assim, Senhor? Isso. Quando os problemas vierem, Moisés, pegue pela mão e diz assim: eu tenho autoridade sobre você. Porque é assim que Deus vê, é assim que Deus enxerga, é dessa forma que Deus vê. Aí Moisés vai, liberta o povo, eles estão saindo do Egito. Mas Moisés agora está diante do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, Deus havia dito para Moisés: vai por ali. E quando chega diante do Mar Vermelho, Moisés começa a orar de novo e dizer: Deus, Deus, e o mar agora, Deus. E Deus, eu nunca tinha entendido direito isso aqui, até Deus revelar isso no meu coração. Como é que Deus, em uma oração, Deus vai dizer: por que clamas a mim? Ah, o senhor não sabe não? Dá uma olhadinha aqui para esse mar, e dá uma olhadinha lá atrás, é exército, nós vamos morrer aqui. E Deus vai dizendo assim: sabe por que você está clamando, Moisés? Você está clamando porque você saiu do lugar. Porque quando você está dentro, não é assim que você faz. Mas se você está fora, você fica achando que eu estou longe, e o teu problema fica muito grande. Quem está entendendo isso aqui? Quando nós estamos orando do lado de fora, nós olhamos para o mar e dizemos a Deus: Deus, me ajuda aqui a abrir esse negócio, me ajuda a resolver isso. Como que eu vou fazer isso aqui? Aí Deus, nós vamos ter que ouvir de Deus, porque está clamando, porque está clamando por isso, porque está orando por isso, porque que você está preocupado com isso, o que está acontecendo com você? Ei, vem para dentro, sai de fora e vem para dentro. Porque quem está do lado de dentro não está orando assim. Quem está do lado de dentro, ele está dizendo assim: oh Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas dificuldades que o Senhor tem me preparado para passar, porque eu sei que as tribulações deste tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Ah, Senhor, pois a sua palavra diz: tende por motivo de grande gozo quando passares por tribulações, porque depois de ser provado, será aprovado. E eu sei que o Senhor está me aprovando no meio dessas dificuldades. Eu estou dentro, não estou fora. Aí então, quando Deus olha para Moisés, diz: por que clama a mim, Moisés? Aí ele está dizendo: Senhor, eu estou clamando porque eu estou com medo. Aí Deus diz para ele assim: ó, vem para dentro. Aí parece que eu vejo Moisés voltando para dentro de Deus. Oh Senhor, me perdoe, por algum momento eu me desesperei, por algum momento eu perdi o controle. O que eu faço agora então? Como que eu reajo? Aí Deus diz: fala para o povo marchar. É assim que eu faria se eu estivesse aí. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: tem mar na frente,
Tem Faraó atrás. Reage como Deus. Age como Deus. Fala alguma coisa. Para de reclamar e murmurar. Fala como Deus. E aí, como que eu faço? Então, faça como eu. Diga ao povo: marcha, gente. Marcha. Para onde? Aí Deus fala assim: o que tu tem na mão mesmo, Moisés? Aí Moisés fala: é verdade. É verdade. É um cajado. Então manda o mar se abrir. Toca lá e manda o mar se abrir. Para de olhar para mim como se eu estivesse longe. E faça como eu faço. Vem para dentro e age como eu ajo. Fala como eu falo. Resolva como eu resolvo. Trabalha como eu trabalho. Para de olhar de fora e olha pelo lado de dentro. Há uma grande diferença, irmãos, quando nós estamos em Deus. Quando nós estamos em Deus, nós nos agigantamos. Quando nós estamos em Deus, nós andamos por cima das águas. Quando nós estamos em Deus, nós olhamos para o problema e dizemos: em nome de Jesus, sai da frente, Satanás, porque eu vou continuar, eu vou andar. Mas quando eu estou andando do lado de fora, eu estou preocupado com a segunda-feira. Mas quando eu estou andando em Deus, eu já estou dizendo para a segunda-feira: sai da frente porque eu vou chegar na quarta. Sai da frente porque eu vou chegar na sexta. Sai da frente porque a minha vitória já está aí. O que acontece então, pastor? Você tem que falar com o teu problema e não clamar a Deus para Deus resolver o teu problema. Você tem, com Deus é relacionamento de comunhão. Deus quer que nós nos aproximemos dele e o adoramos. Reconhecemos que somos pecadores. Se vocês estão lendo Salmos, quem passou pelo capítulo 6, você vai ver o salmista se apresentando diante do Senhor em oração. E ele vai começar a orar dizendo: Senhor, não me corrijas na tua ira. Ele está falando: eu sei que eu sou pecador, oh Deus, mas não me corrijas na tua ira ou no teu furor. Ele chega diante do Senhor e começa a derramar o seu coração. Ele começa a dizer: a minha alma está angustiada. Pastor, tem problema de eu mostrar a minha alma para Deus? Não, você tem que dizer para Ele: olha, a minha alma está angustiada, Senhor, por causa dos meus inimigos. Mas eu peço ao Senhor agora, ó Deus, traga refrigério para a minha alma. E coloque diante de Deus a sua causa, denuncie diante de Deus as suas causas. E olha para os meus inimigos, ó Deus. Olha para aqueles que se levantam contra mim. E quando Davi, ele está dizendo isso, ele tem a resposta de Deus. E aí ele diz: os meus inimigos ficarão confundidos e cairão. Por que ele tem essa certeza? Porque ele primeiro o engrandeceu, ele adorou, ele abriu o seu coração para Deus e disse: Senhor, eu estou aqui, renova as minhas forças, eu estou quase esmorecendo, os meus inimigos se aumentaram grandemente. Aí quando ele está em Deus, colocando as suas fraquezas, ele escuta Deus falando: os seus inimigos são nada, os seus inimigos são nada, são pouco. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas você está em mim, você não será atingido. Então ele sai da oração dizendo: os meus inimigos já foram derrotados. Oração de alguém que está em Deus. Oração de alguém que está em Deus e não de alguém que está do lado de fora. Veja a diferença. Êxodo no capítulo 33. Moisés está num relacionamento, num diálogo com Deus. E ele vai dizer: Senhor, o Senhor me disse que nos levará até a terra prometida, mas até agora não me fizeste saber quem é que vai comigo. Quem é que vai comigo? Porque Moisés está dizendo assim: eu sei que se eu não estiver no Senhor, eu não vou lá não.
Se o Senhor não for, eu não vou. Aí o Senhor disse para Moisés: o meu anjo irá convosco. Aí ele diz assim: como é? Anjo? Senhor, me perdoe, eu sinto muito, mas eu não quero ir com anjo. Eu me acostumei a andar contigo. Eu me acostumei a pensar como o Senhor pensa, agir como o Senhor age, falar como o Senhor fala. Eu não vou com anjo. Aí Deus diz: Moisés, se eu for no meio do povo, eu vou matar o povo, porque o povo é muito ruim, povo de dura servir, Moisés. Mas a minha presença irá com você, e eu te darei descanso. Só com Moisés a presença de Deus foi. E ele aumenta, o relacionamento vai aumentando, porque quem está em Deus quer mais. Ele vai dizer: Senhor, agora se não for pedir muito, eu peço que o Senhor me mostre a tua glória, me mostre a tua face. E Deus diz: Moisés, nenhum homem pode ver a minha face e permanecer vivo, Moisés. Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Mas tem uma coisa, Moisés, eu vou conceder parte desta oração, porque eu vi que você tem fome de mim. Eu vi que você tem sede da minha presença. Eu vi que você está crescendo e você quer mais. E para quem quer mais, eu dou um pouco mais. Quantos aqui tem fome e sede de Deus? A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que têm sede e fome, porque serão fartos. Eu amo a presença de Deus. Eu amo estar com Deus. Escute. Aí Deus fala assim para ele: eu vou fazer o seguinte, Moisés. Tem um lugar aqui junto a mim. Essa palavra é muito importante. Deus diz para Moisés: sobe aqui. Tem um lugar aqui junto a mim, na rocha. Junto a mim na rocha? Sim. Essa rocha representa Cristo, mostrando que eu só posso ver a Deus a partir de Cristo. Aí Deus diz para Moisés assim: ó, eu vou te colocar em uma abertura da rocha, na fenda da rocha, porque essa rocha vai ser ferida, e ela vai ficar aberta. Aberta para quê, Moisés? Aberta para que todos aqueles que quiserem ver a minha glória, eles precisam entrar nessa rocha. Olha para o teu irmão e diga: a rocha é Cristo. Diga: Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. Abriu-se uma brecha, abriu-se uma fenda. Aí ele disse: a rocha está aberta, Moisés. Eu vou te colocar aqui, na rocha. É em Cristo, é a partir de Cristo, pois é Ele que nos reconcilia com Deus. Então, a partir de Cristo, nós temos um vislumbre de Deus. Pastor, eu vou ver o quê? No máximo as costas. Tá bom para você, não? Aí Deus vai dizer assim, ó: e quando eu passar, tu me verás pelas costas. Pergunta para o teu irmão assim: por que Deus falou que vai ver pelas costas? Fala com coragem, senão ele não vai crer. Diga: por que será que Deus disse: você me verás pelas costas? Sabe por quê? Porque Deus quer que a gente enxergue a direção que Ele está indo. Que direção Deus está indo? Aí Ele olha e diz assim, ó: na minha frente não dá para você ir não, porque eu não posso ser guiado por você. Mas quando eu passar, você vem atrás de mim, e assim você conseguirá chegar em muitos lugares. Sem mim nada podeis fazer. Você vai me ver pelas costas. É como sinal de que se você vier por trás, você sempre terá direção. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: Deus não vai. Diga de novo: Deus não vai onde você vai. Diga: você vai onde Deus vai.
Então procure saber para onde Deus está indo, e não queira levar Deus para qualquer lugar aonde você quer que Ele vá. Ah não, para onde eu for Deus vai comigo. Para com isso, Ele não foi nem com Moisés. Será que vai comigo? Ele está dizendo, eu vou passar, e se você me vir pelas costas, é sinal que você está indo na direção certa. Para onde eu for Deus vai comigo. Vai não. Deus só vai para onde, Deus só vai aonde Ele quer. E se eu for inteligente, eu ando com Ele. Eu vejo qual direção Ele está indo, porque eu não quero perder Ele de vista. Então veja que quando eu estou em Deus, a minha oração muda. Quando eu estou em Deus, eu não estou dizendo, Deus, o mar. Quando eu estou em Deus, eu estou falando com o mar. Quando eu estou em Deus, eu não estou preocupado com a conta para pagar. Melhor, quando eu estou em Deus, eu não estou preocupado com a conta para pagar. Quando eu estou em Deus, eu estou falando com ela. Eu estou falando com a conta. Eu estou dizendo assim, se prepare aí, porque no dia eu vou te pagar certinho, viu? Não vai se atrasar, porque as portas já estão abertas. Quantos estão recebendo essa palavra aqui? Você nunca mais vai orar longe. Você vai orar em Deus. Porque se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, se você estiver dentro e não fora, aí você pode pedir e será feito. Mas pedir aqui é o que? Pedir a Deus? Não, é falar. É falar. Fala com o mar. Fala com o monte. Fala com os problemas. E diga, isso mesmo, irmão. Isso mesmo, não se preocupe. Alguém vai dizer assim, pastor, como é que eu vou falar com o meu problema? Se eu começar a falar com o meu problema, vão achar que eu estou doida. Vão achar que eu estou doido. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu encerro aqui. No capítulo 11 de João, Jesus é chamado para resolver um problema simples. Lázaro estava doente. E alguém chama Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. Vai lá para o Senhor curá-lo. Jesus não vai na hora e fica um bom tempo. Depois de algum tempo Jesus vai ter com Lázaro, mas Lázaro já estava morto. As pessoas estão olhando dizendo, se o Senhor estivesse aqui ele não teria morrido. Alguém que jogou o cajado no chão e virou uma cobra, e a serpente está correndo atrás deles. O medo, a aflição, a dificuldade está correndo atrás deles e eles estão preocupados e chorando. Aí Jesus vai dizer assim, aonde vocês colocaram ele? Está lá no sepulcro, então vamos lá. Quando Jesus chega lá, Jesus faz uma oração. Qual é a oração que Jesus faz? Graças te dou, Pai, porque sempre me ouviste. Jesus não disse, Senhor, ressuscita Lázaro. Não, ele só disse assim, graças te dou, porque sempre o Senhor me ouve. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que quem está em Deus não chega pedindo para ressuscitar o morto. Quem está em Deus chega agradecendo porque sabe que é ouvido. Mas quando orar vai falar diretamente com o morto. Olha para o teu irmão, você está entendendo isso? Para de levar para Deus os seus probleminhas, porque os seus probleminhas é nada diante de Deus. Os seus probleminhas é pequeniníssimo diante de Deus. Deus quer que você, a partir dele, comece a olhar para os teus problemas e diminuí-los e dizer para eles assim, saia da frente, eu preciso passar, eu tenho algo a realizar lá na frente, Deus me chamou, Deus me comissionou, e em nome de Jesus você já está vencido. Aleluia. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Fique de pé, por favor. Fique de pé. Quem está em Deus, a oração é diferente. E a partir de hoje, você vai estar em Deus. Não é só orar não é só falar como Deus, é estar em Deus. Porque o que me credencia, o que me dá a certeza de que eu terei a autoridade para clamar e pedir, é estar nele. Então a partir de hoje, você vai andar a sua vida diante do Senhor todos os momentos. Todos os momentos
Você terá o seu momento de oração? Sim. O seu momento de adoração a Deus? Sim. O seu momento profundo, onde você vai derramar a sua alma, onde você vai engrandecer o seu nome, onde você vai reservar momentos para Deus? Sim. Mas vai ter momentos durante todo o seu dia, que você vai estar sempre dizendo: eu estou aqui, Jesus. Eu continuo aqui, eu não desliguei, eu estou aqui, eu estou ligado na videira, e eu quero me manter ligado na videira. E quando os problemas aparecerem, você vai dizer para o problema: sai da frente, eu estou em Deus. E os problemas serão resolvidos, serão sanados. Quantos recebem essa palavra aqui? Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, a Tua palavra foi pregada, Pai. Ó Deus, e a Tua palavra tem poder. Ó Deus, e eu creio, Senhor, que uma igreja vitoriosa é uma igreja que conhece a Tua vontade. Uma igreja que avança é uma igreja que não se posiciona como pagãos. É uma igreja que se posiciona, Senhor, não como hebreus que andam no meio do deserto, preocupados com comida e com água. Não, Senhor, nós não queremos nos preocupar com paliativos. Nós não queremos nos preocupar com coisas supérfluas, com coisas passageiras, com coisas perecíveis. Nós queremos, ó Deus, enxergar essas coisas como coisas que nós já a dominamos, que nos pertence e que estão sujeitas a nós, porque nós estamos no Senhor. E quando nós a desejarmos, nós simplesmente vamos dizer, nós simplesmente vamos falar, e será feito, porque essa é a Tua vontade, porque esse é o Teu desejo. E esta igreja andará em vitória, esta igreja andará em triunfo, esta igreja andará em Ti e desfrutará de uma comunhão e de milagres nunca vistos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte para a tua casa hoje, olhando para o teu problema. Pare de reclamar, pare de murmurar, e diga para o teu problema o que você quer que aconteça a partir de hoje. É o teu filho? Então você vai dizer para o teu filho: você já é de Deus, você já é de Jesus. Satanás não tem domínio sobre o meu filho, Satanás não tem domínio sobre a minha casa, Satanás não tem poder. Por quê? Porque há poder nas tuas palavras. Eu vou encerrar aqui.